Hello, hello, hello! Today we are going to see some numbers. Nós vamos ver alguns números, porque nós vamos precisar desses números para aprender a falar as horas. So, today, what time is it? Que horas são? Mas antes da gente aprender as horas, vamos a esses números que vão ser importantes para nós, ok? Então, nós temos aqui alguns números a mais, que nós já aprendemos do 0 ao 20, né? Então, depois volta lá na aula do 0 ao 20, estuda, pratica mais, porque a gente vai precisar de todos esses números hoje. So, let's see. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101. O que a gente precisa saber aqui desses números? Nós temos aqui as dezenas a partir do número 20. Toda vez que a gente for fazer dezenas, a gente vai falar o número da dezena e o número da unidade em seguida. Então, no português, a gente costuma falar 21, 22. No inglês, nós não temos esse E entre os números, é direto. 21, 22, ok? Seguido. Então, nós vimos que 20 é 20. Para fazer 21, 22, 23, só acrescentar as unidades que a gente já conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, só acrescentar as unidades, né? Os algarismos de 1 a 9. E isso nós vamos fazer para todas as dezenas. Então, 30, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 50, 51, 52 e assim por diante. Com todos, nós vamos fazer exatamente isso, ok? Peço que vocês tenham bastante atenção quanto aos números 30 a 90, as dezenas, quanto ao final do número, porque são muito parecidos com os números que nós aprendemos antes. Lembra aqueles números que terminavam em teen? Eu até falei, por causa da idade da adolescência. Então, teen é a abreviação de teenagers, adolescentes. Então, por isso que esses números terminam em teen. Só que, se a gente não prestar atenção nesse finalzinho desses números, a gente confunde com esses daqui que a gente está aprendendo hoje. Então, por exemplo, o número 13 é 13. Número 30, 30. 14, 14. 40, 40. 15, 15. 50, 50. 16, 16. 60, 60. Então, notem que nas dezenas dos teens, dos adolescentes, a gente estende um pouco mais, é mais cantado o final da palavra, né? Então, 15, 16. E aqui, essas dezenas são mais secos o final. 50, 60, ok? 17 é 17. 70, 70. 18, 18. 80, 80 ou 80. 19, 19. E 90, 90 or 90. Right? Então, prestem bastante atenção nesse finalzinho. Escute bastante os áudios dos números que eu deixei aqui para vocês baixarem, tanto dos números anteriores quanto desses aqui,
tá? Então, estude, escute várias vezes e pratique na hora de falar também. Pratique bastante a sua fala, treinando os números, para você conseguir notar essa diferença e conseguir reproduzir essa diferença dos números direitinho, right? So, let's practice, listen and repeat. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101. Perfect. So now that we know the other numbers, let's see what time is it. Agora que a gente já sabe os outros números, vamos ver que horas são. Então, para a gente perguntar quantas horas são, nós vamos usar what time is it? What time is it? Essa é a perguntinha para saber quantas horas são. E aí, vamos ver como que a gente responde, né? Como que eu informo quantas horas são. Então, no nosso primeiro reloginho aqui, nós temos 1 hora em ponto. Então, toda vez que a gente tiver 1 hora, 2 horas, horários que estão 100 minutos, né? Horários exatos, nós vamos utilizar essa palavrinha aqui, o'clock, para indicar que é horário exato. Então, nós temos aqui, nesse reloginho, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. É 1 em ponto, é 1 hora exata, ok? E aí, no inglês, nós vamos sempre utilizar, antes do horário, it is. Ou contraído como está aqui, it's. Nós não podemos utilizar já o verbo is direto. Então, como a gente não pode usar ele sozinho, a gente coloca o pronome it para acompanhar. Então, o pronome it nos ajuda aí quando a gente não pode colocar o verbo sozinho. Então, it's 1 o'clock. No nosso segundo reloginho, agora a gente já não tem mais a hora exata. Agora já temos alguns minutos. Então, nós temos uma maneira muito comum de falar, que é horas e minutos seguidos, direto. Então, eu posso falar esse horário, it's 1:15. Então, eu estou falando aqui que são 1:15, direto. E não tem nem esse E que no português tem, né? Então, 1:15 no inglês é direto. It's 1:15. 1:15, ok? Então, eu falo as horas primeiro e os minutos em seguida direto, a quantidade de minutos. Mas tem uma outra maneira muito usada no inglês, que é a seguinte. Nós temos aqui 15 minutos, né? Então, 1:15. 15 minutos é o mesmo que 1/4 de hora. Se eu pegar esse reloginho aqui, olha, e dividir em 4 partes, uma parte dessas 4 é exatamente 15 minutos. Então, já que eu tenho 15 minutos ou 1/4 de hora, eu posso chamar esses 15 minutos de a quarter, que é exatamente 1/4. Então, eu vou contar aqui que se passou 1/4 de hora depois da 1 hora. It's a quarter after 1. Então, é 1/4 de hora depois de 1 hora, ok? Então, essas são duas maneiras para a gente falar esse mesmo horário. Mas, teacher, quando eu quero falar que se passou aquele tempo depois daquela hora, tem que ser a quarter? Não, eu posso it's 15 after 1. Eu posso dizer dessa maneira também, tá? Então, eu posso dizer que se passou 1/4 ou que se passou 15 minutos. No problem. Terceiro reloginho. Nosso terceiro reloginho agora se passou quantos minutos? 20 minutos. Então, eu posso dizer que é it's 1:20, que é a primeira maneira, falar
que é 1h20, direto. Or it's 20 after 1. Se passaram 20 minutos depois da 1. It's 20 after 1. Essa segunda maneira é meio estranha pra gente, porque nós não falamos assim no português. Mas é muito, muito comum no inglês. Então, estudem, porque se você perguntar as horas para alguém na rua, pode acontecer de falar dessas maneiras aqui. Nosso quarto reloginho, it's 1:30. Olha só, nossos minutos agora tá no 30 minutos. Então, it's 1:30. Or, se passou quantos minutos? 30 minutos é o mesmo que meia hora. Então, se passou meia hora. It's 1:30. Então, meia, metade é half. Mas, teacher, não estava usando after, agora o past. Os dois, essas duas palavras, after e past, são sinônimos no inglês para as horas. Então, it's half past 1 or it's half after 1. No problem. A gente pode usar after ou past quando eu quiser indicar quantos minutos que se passaram daquela hora, tá? Então, eu posso indicar aqui, it's 1:30 or it's 30:30. Eu posso falar que se passaram 30 minutos. Eu não sou obrigada a substituir 15 minutos por a quarter, nem 30 minutos por half, mas é muito comum. Nosso quinto reloginho agora já está chegando na próxima hora, né? Quantas horas são aqui? 1h40. It's 1:40. It's 1:40. Mas, já que se passaram 40 minutos, agora está mais próximo da próxima hora do que da hora que passou, não é? Então, agora a gente pode falar igual nós falamos no português. Faltam tantos minutos para a próxima hora. Então, it's 20 to 2. Então, faltam 20 minutos para as 2. It's 20 to 2. O nosso próximo reloginho também agora está até mais próximo da próxima hora do que o anterior. Então, o horário, it's 1:45, é 1h45, forma mais clássica da gente falar as horas. Or, olha só, agora faltam 15 minutos para a próxima hora. 15 minutos é o mesmo que a quarter, 1/4. Então, it's 1:45 to 2. It's 1:45 to 2. Faltam 15 minutos para as 2. Ou faltam 1/4 para as 2. Right? E aí, nós temos então esses reloginhos com esses horários de exemplo. Mas eu deixei aqui um exercício com alguns reloginhos para vocês treinarem também depois da aula, tá? Então, calma só. Vamos só ver aqui a questão do seguinte das horas, que eu coloquei aqui em observação. Antes da gente ver esses horários aqui com nomes, por que eles estão aqui? No inglês, é muito comum a gente dividir o dia em duas partes. Então, nós vamos falar de 1 às 12 horas e depois de 1 às 12 de novo. Então, não é comum a gente falar no inglês 14 horas, 16 horas, 20 horas, não é comum. Então, a gente fala 7 horas da manhã, 7 horas da noite, por exemplo. Mas nós não falamos exatamente dessa forma, da manhã ou da noite. Nós vamos usar essas duas siglazinhas aqui, AM, PM. O que elas significam? AM significa ante-meridian e PM, post-meridian. Essas duas siglas têm a ver com meridiano, questão geográfica, né? Que determina os fusos horários, as horas do dia. Mas, enfim, a teacher não domina a geografia e nós não precisamos dominar a geografia para entender isso aqui. Por quê? Apesar de ter esse nome, ante-meridian, post-meridian, que tem a ver com meridiano, é bem simples.
O AM nós vamos usar para todas as horas que vêm da meia-noite até o meio-dia. E o PM nós vamos usar para todas as horas do meio-dia até a meia-noite. Então, se eu quero falar que são 7 horas da manhã, eu vou falar 7 a.m. Se eu quero falar que são 7 horas da noite, eu vou falar 7 p.m. Como que a gente faz para memorizar isso? Quando eu estava estudando, eu pensei assim, eu não estou entendendo esse negócio de anti-meridian, post-meridian, sei lá o que é isso de meridiano. Eu vou fazer o seguinte para decorar. AM, para mim, significa antes do meio-dia. E PM significa pós-meio-dia. Pronto. Só preciso disso para memorizar e saber usar o AM e o PM corretamente. E é exatamente isso. AM, todos os horários antes do meio-dia, até o meio-dia. PM, para todos os horários pós-meio-dia, depois do meio-dia. Right? Então, nós vamos utilizar esse AM e o PM depois do horário para indicar se ele é de dia ou se ele é da noite ou da tarde, para a gente saber aí a correlação. E já que o meio-dia e a meia-noite são exatamente os dois horários que marcam essa divisão para a gente do AM e do PM, eles têm nomes especiais. Então, meio-dia, it's noon. Meia-noite, it's midnight. Então, 12 o'clock da manhã, it's noon. 12 o'clock da noite, it's midnight, right? E nós temos também para meio-dia uma outra opção, podemos chamar de midday. Midday. Mas é mais comum no inglês britânico. No inglês norte-americano, usamos mais it's noon, right? Então, essa é a maneira da gente falar as horas, né? Utilizar os números para indicar as horas. Aí, uma observação. Eu disse que para todas as horas que são exatas, né? Que não tem minutos, nós vamos utilizar essa palavrinha o'clock para indicar que é a hora exata. Mas a gente não utiliza essa palavrinha o'clock com AM nem com PM. Então, se eu for dar informação de horário para alguém e o AM e o PM é muito importante, nós vamos utilizar eles. Exclui o o'clock, não usa o o'clock. Mas se é mais importante utilizar o o'clock, usa ele e não usa AM ou PM. Por exemplo, se eu vou marcar com vocês aula, e aí eu vou falar assim que a nossa próxima English class vai ser 7. 7, qual horário? Da manhã ou da noite? Pode ser 7 horas da manhã ou pode ser 7 horas da noite. Então, para eu marcar a aula com vocês, é importante eu informar se é AM ou PM. Então, ao invés de falar que é 7 o'clock, eu vou falar Our class is 7 a.m. 7 da manhã. Or 7 p.m. Se for 7 da noite. Então, para marcar compromisso, reunião, horário no médico, aula, nós vamos informar com AM, PM, porque é uma informação muito importante para a pessoa entender se aquele compromisso vai ser na parte do dia ou na parte da noite. Mas se eu estou andando na rua e alguém me para e me pergunta, What time is it? Que horas são? A pessoa sabe se é de manhã ou de noite, ela tá vendo o momento do dia, mas ela precisa saber as horas. Então, se eu quiser falar que é 2 horas em ponto, eu vou falar It's 2 o'clock, right? Então, você vai escolher dependendo da situação. Qual que é mais importante, o o'clock ou AM, PM? E aí você escolhe. Mas se forem horas com minutos, aí a gente só tem a opção de usar AM ou PM. O o'clock é só para horas exatas, ok? Então, let's practice. Vamos ouvir e repetir. E não esqueçam de repetir, escutar várias vezes os áudios que eu vou deixar aqui dos números, dos horários, para vocês praticarem bastante, tá? E pratiquem também com o exercício e toda vez que você for olhar as horas, que você precisar saber as horas, fale para você mesmo em inglês. Vai treinando,
Então, pratique. Olhei as horas. Agora são 3h38. Então, eu poderia falar It's 3:38. It's 3:38. Então, treine falar as horas e treine falar das duas maneiras possíveis para você ir melhorando cada vez mais o seu vocabulário. Right? Let's practice. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1:15. Or it's 1:15. It's 1:20. Or it's 20 after 1. It's 1:30. Or it's 1:30. It's 1:40. Or it's 2:22. It's 1:45. Or it's 1:45. It's noon. It's midnight. AM, PM. Excellent. Então, só para retomar, quando você quiser contar quantos minutos que se passaram daquela hora, de determinada hora, você pode usar as palavrinhas after ou past. E aí você conta quantos minutos, after, past e a hora que se passou. Agora, se você quer contar quantos minutos que faltam para a próxima hora, você vai usar a palavrinha to. Então, você vai contar quantos minutos que faltam, to, e a hora que vem em seguida, a próxima hora que falta para completar. Ok? So, practice a lot, study a lot, and I see you in our next class.